espero que todos tenham um bom evento. E a nossa ideia aqui, então, pessoal, é fazer uma conversa, que eu não fique também só como um monólogo aqui falando, mas a ideia é que lá no final vocês tenham uma boa noção de como se investe em precatórios, para que vocês, então, possam entender desse investimento, que para alguns é novo, para outros, como o Fabrício ali, ele já investe com a gente, aqui já é nosso cliente, e para outros isso pode ser uma coisa nova, então a gente vai fazer aí toda uma conversa para que vocês possam, de fato, aproveitar ao máximo esse nosso encontro aqui. Eu vou aproveitar, então vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu só ver como compartilhar a tela aqui. Tela. Se vocês tiverem... O chat está ligado aqui, pessoal. Se vocês tiverem, não estiverem ouvindo direito, alguma coisa, vocês podem colocar ali no chat, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Tela. Compartilhamento de tela é aqui, né? Apresentar tela inteira. E aí eu vou botar aqui a apresentação para nós, para que a gente possa... Ele está compartilhando aqui. Então, pessoal, para quem não me conhece ainda, então, meu nome é Lucas Cassiano, então, eu sou advogado e investidor, trabalhei muitos anos com direito tributário, advoguei há quase 20 anos, e nesse tempo que a gente trabalhou com direito tributário, direito público, eu tive também muito contato e com precatórios, não só como investidor de precatórios, mas também como uma pessoa que fazia análises também de precatórios para investimento de clientes, etc. e tal. E nisso, a gente foi tendo essa experiência com precatórios que nos habilitou aqui a depois montar a LC Invest. Mas contando um pouquinho mesmo da minha história, eu sempre tive alguma parte de valores investido em precatórios, mas até ali 2020, que foi quando a gente teve a pandemia, né? Eu tinha muito investimento em ações, investiu acho que uns 10 anos em ações, e aí veio a pandemia e eu vi meus investimentos derreterem, né? Ou seja, caiu muito o meu investimento. Não sei se vocês lembram, lá em 2020 foi um pânico nos mercados, começou a bolsa, teve até botão de pânico que fala, né? A bolsa começou a cair, e muita gente perdeu dinheiro. Então eu vi aquilo e eu achei uma loucura. Eu pensei, vou sair da bolsa, não vou mais ficar nessa loucura da bolsa. E pensei comigo, né? Vou investir naquilo que eu realmente entenda. E o que eu entendo são precatórios, e então eu resolvi colocar meus investimentos em precatórios, que é aquilo que eu sei fazer. E disso surgiu uma oportunidade na época de fazer algumas análises para uma empresa de investimento em precatórios, até de um amigo meu, e eu fui fazendo essas análises, e aí surgiu um precatório lá na época, num valor, até acho que era de R$27.000, e não tinha investidor, porque o pessoal não queria investir, porque o precatório era contra um município de Corumbá, do estado do Mato Grosso do Sul. Então, eu resolvi investir, vi que não tinha investidores, eu fiz análise do precatório, não tinha investidor, porque as pessoas, enfim, geralmente não entendem, e aí eu acabei adquirindo esse precatório lá por R$11.000, e então eu consegui, um ano depois, fazer uma rentabilidade lá de 150% em cima desse precatório, muito mais porque na época as pessoas ficaram preocupadas, os investidores, porque não conheciam o município e tal, e eu, como especialista, analisei aquele precatório, vi que ele era bom, e como não tinha investidor, eu resolvi comprar para mim mesmo. E tive essa felicidade de fazer essa rentabilidade, e a partir daí a gente montou a LC Invest, que foi algo que começou com familiares e amigos, e a gente foi fazendo, foi crescendo, e aí virou algo que a gente tem hoje para o mercado para oferecer para os investidores. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos nossos números e do nosso crescimento aqui, para vocês conhecerem a empresa. Deixa eu botar aqui na tela da apresentação. Esse aqui é o nosso momento atual. Tem que dar uma atualizadinha ali só na parte das pessoas, mas hoje aqui a gente já captou mais de 3,4 milhões em investimentos. Nós já pagamos aí mais de 2,5 milhões e com uma rentabilidade aproximada de 36%, que a gente tem conseguido fazer para os nossos investidores.
E hoje ali está, pessoas cadastradas aqui na plataforma da LCI, a gente já está com aproximadamente 5 mil. Aqui esse número subiu bastante, né? Então a gente costuma dizer que uma boa rentabilidade em precatórios é 25% ao ano, que eu coloquei no cantinho ali, que eu imagino que vocês não estejam vendo, mas a gente tem conseguido rentabilizar acima, tem conseguido rentabilizar aqueles 36 ali. Então isso aqui é um pouquinho da empresa para vocês conhecerem, para aqueles que não conhecem ainda. Depois, aqui um pouquinho das distribuições que a gente já fez para os nossos clientes, né? Aqui a gente tem um valor que foi distribuído em novembro de quase 800 mil, a gente distribuiu no mês de dezembro quase 370 mil, aqui no mês de janeiro 138 mil, e no mês de fevereiro 348 mil, com essa rentabilidade ali bem acima da média. Então, para aqueles que são novos aqui na apresentação, eu vou falar um pouquinho do que é um precatório, né? Um precatório, na verdade, ele é um título judicial quando um processo chega ao final, ou seja, alguém processa o Estado, chega no final, o Estado não paga imediatamente. O que ocorre? Ele gera um precatório para pagar, aí ele tem lá 12 meses, 24 meses, depende do precatório e de quando foi emitido esse precatório lá no Poder Judiciário. Então, é um título que é emitido quando o processo transitou em julgado, chegou no final, sai esse título. Eu gosto de contar aqui uma historinha, que é a história da Dona Neide, que eu vou contar para vocês aqui. O pessoal, o Fabrício já conhece, nosso cliente, mas vocês vão, que está aqui nos acompanhando, vocês vão, talvez quem não viu o vídeo pode ter esse primeiro conhecimento aqui. Então, vamos lá. Como é que ocorre o investimento em precatório e o que é um precatório, então. Vamos dizer lá que a Dona Neide aqui, ela é funcionária aqui do município de Goiânia, é professora, e ela teve que processar o município, que o município acabou não pagando algum valor atrasado para ela. Então ela entrou com uma ação judicial contra o município de Goiânia, e essa ação chegou no final e gerou lá um precatório, no valor de 100 mil reais. Então, ela não quer esperar aquele tempo que eu falei para vocês, de 24 meses, por exemplo, e então ela resolve vender esse precatório. E a LC Invest, aqui está aqui, juntamente com vocês, investidores, nós nos juntamos aqui para comprar esse precatório aqui da Dona Neide. Só que nós vamos fazer diferente, o precatório vale 100 mil, a gente vai propor lá para ela 50 mil reais para adquirir esse título dela. Então, reparem, nós estamos com um título de 100 mil, que foi adquirido por 50 mil reais. O que acontece? Aí esse título vai ser carregado pelos investidores até o pagamento, ela vai ter uma correção, e aí, digamos, lá no final, vai dar, com a correção, esse título vai estar valendo lá 110 mil reais. E nesse caso aqui, o que acontece? Então, percebam, a gente pagou 50 mil, os investidores lá pagaram 50 mil, a gente dividiu, cada um botou, digamos que eram 5 investidores, cada um aportou 10 mil, então cada um botou 10 mil reais e fechou 50 mil para ganhar 110 mil reais lá no final. Então, teve uma rentabilidade aí de mais de 100% no investimento. Então, indo adiante aqui, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar ali no chat, pessoal. Deixa eu só colocar aqui, a apresentação está aqui. Ótimo. Então, vou fazer uma análise aqui, mostrar. Então, o nosso objetivo é ajudar vocês, então, a não só entenderem o investimento em precatórios, mas também olharem como que se faz esse investimento na prática. Eu vou mostrar um caso real aqui de investimento da empresa. Esse caso aqui é o que eu geralmente coloco para a gente ver, tem outros e diversos outros, mas esse é mais fácil porque ele está mais organizadinho aqui. Isso aqui que vocês estão vendo é um precatório, certo? Então, esse precatório aqui diz lá que o seu Antônio tem 50 mil reais para receber. Estão vendo aqui 50 mil, e esse precatório é contra o Estado do Amazonas. Algo que é interessante a gente falar aqui é que o precatório ele pode ser contra o governo federal, contra o governo estadual ou contra o governo municipal. Depende de contra quem foi o processo, e todos esses precatórios podem ser objeto de investimento, desde que seja feita uma análise prévia boa do precatório e que se certifique que o governo lá que deve o precatório está pagando em dia.
Então, o Estado do Amazonas, esse é o precatório do Estado do Amazonas, que diz lá que o seu Antônio tem 50 mil reais para receber. Aí a LC Invest vai lá no processo, primeiro faz uma negociação, né? Faz uma negociação do seu Antônio com a LC para adquirir aquele precatório. O nome desse contrato chama Instrumento de Cessão de Direitos de Crédito, onde aqui a gente diz que vai comprar o precatório lá do seu Antônio, que eu mostrei para vocês que era de 50 mil reais, a gente vai adquirir esse precatório lá por 22 mil reais. Então, os investidores se juntam para fazer essa compra lá daquele título desse precatório do seu Antônio. Aqui é o contrato, enfim, várias cláusulas. Vou passando aqui para vocês. E depois, esse precatório é levado lá no juiz e ele diz, e ele atesta lá que a LC Invest agora está como na propriedade do precatório. E aí, a gente vai aguardar o pagamento. Aqui o Estado do Amazonas, então, aparece lá no processo, comprovando, então, o pagamento desse precatório no dia 13 de junho de 2022. Vamos só olhar lá a data do contrato, que eu não me lembro aqui exatamente quando que foi a data. Deixa eu só botar para nós aqui. Se vocês tiverem dúvida, podem ir perguntando aí, tá, pessoal? Colocando no chat, a gente vai... Então, em 22 de novembro de 2021, e o governo pagou naquela data ali, 13 de junho de 2022. E aqui está o comprovante de depósito e tal, todas as questões que eles fizeram para depositar o precatório. Posteriormente, então, sai lá a LC Invest aparece lá no processo, então, pedindo a transferência dos valores. Aí, no caso, esse precatório estava na Caixa, depositado na Caixa Econômica, ela fez um ofício lá para liberar o valor. E aqui foi o valor final liberado, que teve alguns descontos lá na hora do pagamento do título. Então, esse valor aqui foi distribuído para os investidores que entraram nessa negociação. Se vocês, né, tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando ali. Então, análise do caso concreto aqui, seguindo. Então, isso é basicamente como que se investe num precatório na prática, certo? Aqui algumas comparações de investimentos, né, aqui no caso entre a poupança e precatório. O precatório rende muito mais. Aqui a gente tem uma comparação entre precatório e Tesouro Selic, né? Qual que é a diferença aqui do Tesouro para o precatório? O precatório ele é corrigido por Selic, só que ele tem lá o deságio. Lembra lá no início que eu falei para vocês que a dona Neide tinha 100 para receber, mas aí o precatório dela foi comprado por 50? O que é o deságio? O deságio é essa diferença que a gente pagou. Algo que valia 100, a gente pagou 50. Então, a gente teve um deságio lá de 50 mil reais. Ou, digamos que nós tivéssemos pagado 80 mil reais lá para a dona Neide, então o deságio seria 20 reais, né? Algo que valia 100, nós pagamos 80, tivemos um deságio de 20. Então, a gente vai ter, além desse ganho imediato dos 20, mais a correção ali do precatório. Deixa eu só ver aqui. Meu telefone, só um pouquinho. Aqui. Deixar aqui, porque às vezes pode ser que alguém esteja no grupo lá precisando entrar no evento, e aí eu posso ver aqui pelo meu WhatsApp do meu telefone aqui. Eventualmente eu consigo responder por aqui. Então, então por isso que o precatório dá muito... Um precatório corrigido por Selic dá muito mais que um Tesouro Selic em função do deságio que tu tem além da Selic, mais esse deságio aí. Aqui uma comparação que a gente faz com algumas empresas que também trabalham no setor de investimentos alternativos, certo? Aqui, as mais focadas, as que fazem bastante operações em precatórios são essa Balco e a Hearst também. As outras empresas fazem mais investimentos coletivos e investimentos imobiliários, que também são investimentos alternativos. Os precatórios, então, eles são um investimento que ele é da categoria que a gente diz investimentos alternativos. Por que alternativos? Porque eles são diferentes de investimentos tradicionais como poupança, renda fixa, mercado de ações, né, mercado financeiro, fundos imobiliários, fundos multimercados, etc. Então, os precatórios eles não estão nessa linha dos investimentos tradicionais, são os investimentos alternativos, e eles acabam rentabilizando, então, muito mais do que os investimentos tradicionais, exatamente por eles estarem nessa linha aí dos investimentos alternativos. Aqui, fazendo um comparativo, eu gosto desse comparativo para mostrar a força do investimento em precatórios para combater a questão da inflação, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo um investimento em renda fixa e tem uma
uma visão ou uma impressão de que está tendo um ganho ali. Mas, na verdade, em alguns casos, a renda fixa ela não está nem cobrindo a inflação. Esse caso aqui é o caso real, né, da inflação de 12 meses de maio de 2021 a maio de 2022. A pessoa lá que investiu nesse período na renda fixa, ela teve uma rentabilidade lá de 8,06% e no precatório lá ela teve 30% de rentabilidade. Então, quem investiu na renda fixa ficou com 3.260, quem investiu no precatório ficou com 3.900. E a inflação foi 11,73% nesse período. Então, o que aconteceu aqui, na verdade? Se vocês repararem, a pessoa que deixou o dinheiro na renda fixa, ela acabou perdendo para a inflação. E o que quer dizer isso? Ela perdeu o poder de compra. Significa que mesmo que ela tenha 3.260 hoje, mesmo que ela tenha esse 3.260 hoje, ela, na verdade, está lá com R$ 2.900, porque o poder de compra caiu. E já o precatório, embora ela tenha 3.900, esses 3.900 compram mais do que os R$ 3.000, compram daí R$ 3.440, por exemplo. Indo adiante aqui, então, falar um pouquinho para vocês, então, como é que a gente avalia se um precatório é bom ou não para investimento? Estou vendo ali que o Murilo, também que é nosso cliente, está online aí com a gente hoje. Boa noite, Murilo. Bom te ver por aqui. Legal. Bacana. Deixa eu ver uma coisa, eu acho que o chat está funcionando, tá? Então, aqui a gente faz... Então, o que a gente faz? A gente faz uma avaliação do governo que é dono do precatório. O que é importante antes de investir em precatórios? É saber que quem deve o precatório, de fato, paga o precatório. Então, essa análise é o que a gente faz aqui na LC Invest. A gente procura fazer a análise do governo que paga o precatório. Eu vou falar um pouquinho para vocês como que é feita essa análise, rapidamente aqui. Deixa eu sair do meu... Entrar aqui na apresentação. Deixa eu só voltar para esse quadro aqui. Então, algumas das análises que a gente faz são... Primeiro, a gente vai consultar e vai ver como que está a lista de pagamento de precatórios do governo que deve o precatório, né? Então, eu gosto de consultar essa lista aqui do estado do Mato Grosso do Sul, do TJ do Mato Grosso do Sul, que ela é bem organizada e é fácil de vocês entenderem a lógica. Por exemplo, vamos dar um exemplo de algum governo lá. Vamos pegar o próprio estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Vamos pesquisar lá. E aqui a gente vai ver que tem uma série de precatórios e com uma data aqui, né? Cada númerozinho desses é um precatório e tem uma data. Quando está escrito aqui baixado, quer dizer que foi pago o precatório aqui nessa lista. Eu vou mais adiante para a gente ver, tentar visualizar como é que está. Ó, aqui, ó, por exemplo. Ó, vocês estão vendo aqui que tem aqui precatório de 2017, por exemplo. Tá ali provisionamento total aqui no cantinho, isso quer dizer que foi pago. Ó, provisionamento total quer dizer que foi pago, tal. A gente vai indo aqui, vai seguindo a lista, só que a gente vai chegar no momento que começa a ver aqui, opa, tem precatório de 2018 em aberto aqui, ó. Tem precatório de 2018 em aberto. Isso, o que isso demonstra? Isso demonstra que o governo do estado do Mato Grosso do Sul, ele atrasa seus precatórios. De modo que, caso tu venha fazer um investimento num precatório desses, ele não é, vamos dizer, não é um bom investimento, a não ser que tu compre um precatório de 2018, certo? Que está lá perto da fila de pagamento. Então, os precatórios têm uma fila, e essa fila de pagamento, se ela está em atraso, mostra que o precatório, via de regra, não é um bom investimento daquele ente público. Aí a gente pode pegar outro exemplo aqui. Vamos lá. Vamos ver. Eu falei no início da apresentação sobre aquele meu caso do estado de Corumbá. Vamos ver se de fato Corumbá continua pagando em dia. Ó. O estado não, o município. Ó, se a gente entrar aqui na lista, a gente vai ver que ele deve precatório só a partir de 2023 em diante. Ó. Que quer dizer que ele pagou todo o histórico de precatórios dele lá anterior. De modo que se eu comprar um precatório dele, eu vou estar lá no início da fila e provavelmente eu vou receber rápido. Isso significa que seria um bom precatório para aquisição via de regra. Outra forma que a gente também faz de analisar, a gente também vai lá no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que ele tem uma lista do histórico aí de pagamento dos governos. Deixa eu ver aqui. Vamos
Vamos ver como é que estava esse mesmo Corumbá que eu olhei aí, só para ver se fecha aqui com a lista do CNJ. A gente pode ver outros aqui também. Certinho. Tá. Então, a gente pode ver aqui que ele fez. Esse aqui, 2021. Aqui tem um saldo em aberto. Deixa eu ver, não está atualizado aqui. Vamos pegar um outro governo aqui. Vamos pegar Goiás Municipal. Se ele muda aqui, não muda. Deixa eu só atualizar aqui, voltar para a página anterior. Vou atualizar. Segurem aí, pessoal. Eu vou atualizar aqui para a gente ver. Isso também é uma forma, né? Claro, a gente não faz só essas análises, a gente faz mais análises, né? Além de ver a gente vê o histórico de pagamentos, né? E acaba daí olhando aqui também o histórico. Eu sei que um que está bem atualizado aqui é Goiânia. Deixa eu ver Goiânia. Aí. E 2000 e... Deixa eu ver, será que entrou Goiânia aqui? Ah, não, então eu entrei... Bom, eu entrei errado aqui, pessoal, desculpe. Não, basicamente, eu vou ir falando aqui e vou fazendo, tá? Eu entrei em Pernambuco ali. Basicamente, quando a gente entra aqui, a gente consegue ver o histórico dos anos anteriores lá de pagamento do ente público que a gente está analisando para ver se é bom, se ele é um bom pagador ou um mau pagador. E, claro, também depois a gente consulta a lei orçamentária daquele ente público, né, para saber se ele tem se ele está bem lá na lei orçamentária dele, ó. Percebam aqui, ó, por exemplo, ó, o município de Goiânia, ele fechou lá 2019 com zero. Aqui zero quer dizer que ele pagou todos os precatórios e gerou aqui 24 milhões para pagar no ano de 2020, se eu não me engano aqui. Vamos ver se 2021 tá a mesma coisa, ó. Isso. E aí ele pagou lá aqueles 2024 no ano de 2021 e aqui também ficou zerado. Então, esse é um município que está com seus pagamentos em dia e esse município também ele tem uma receita lá de mais de 1 bilhão todos os anos, quase 2 bilhões. Então, ele tem fôlego para pagar seus precatórios. Então, além dessas análises aí, a gente depois negocia o título lá com o seu Antônio, como eu mostrei para vocês. A gente vai lá e faz uma negociação de aquisição do título para que a gente consiga chegar nesses 25% ao ano aí de rentabilidade. Então, a gente certifica que a gente vai conseguir um deságio que vai entregar esses 25%. Nós também fazemos daí a avaliação do processo judicial. A gente avalia se o processo transitou em julgado, se o precatório foi emitido corretamente. Depois a gente faz a verificação das certidões do dono do precatório, ou seja, antes de a gente comprar um precatório, além da gente ver se o governo que deve o precatório ele paga em dia o precatório, a gente também certifica que aquela pessoa que vai vender ou que vai vender o precatório para nós, ela também não tem dívidas no nome dela. Por quê? Porque se ela tiver uma dívida, aquela dívida pode atingir o precatório, por exemplo. Essa auditoria que a gente faz aqui, antes da aquisição do título, é uma forma de afastar os riscos de perdas nos precatórios. Então, a gente verifica as certidões, vendo que a pessoa não tem um histórico de dívidas, a gente pode daí adquirir o precatório. Caso ela venha a contrair dívidas depois que ela cedeu o precatório, que ela transferiu o precatório para a LC, aí não importa, porque o problema todo está nas dívidas passadas que podem atingir o precatório. Depois que ela transferiu, não é mais dela. Se ela vem se endividar dali para frente, não tem influência no precatório. Então, feita essa auditoria do ponto 1, 2, 3 e 4, a gente transfere o título, então, para a LC, e aí a gente apresenta o investimento apresenta os precatórios para investimento dos nossos investidores, e aí a pessoa verifica se é um bom investimento para ela ou não. Aqui, o nosso contrato de investimento, eu gosto de falar da parte de riscos aqui, que isso é bastante importante, que é uma pergunta também, inclusive, frequente que o pessoal faz sobre riscos, né? Deixa eu aumentar aqui, visualização, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Tá.
Então, a gente tem essa questão também, que é importante, né, pessoal? O risco de perda, existe um risco de perda do investimento, só que ele é remoto. Por quê? Porque antes da aquisição, a gente toma todas as medidas necessárias para que não haja essa perda. Por exemplo, o caso aqui, primeiro risco, fraude. A pessoa vendeu o precatório para mais de uma pessoa. O que a gente faz? A gente vai no processo, certifica que ela ainda não vendeu o precatório, e assim que a gente fecha a negociação, a gente transfere o título para o nome da LC Invest, que foi o que eu mostrei para vocês lá no início, naquele precatório. Né? Aquele precatório lá do Amazonas, vocês viram que o juiz transferiu o título para a LC Invest, e isso evita que a pessoa venha a querer vender o título em fraude, vamos dizer assim, para mais de uma pessoa. Depois a questão da dívida, que eu coloquei para vocês também. Então, se existia dívidas em nome daquela pessoa que vendeu o precatório para a LC, essas dívidas podem atingir o precatório. E o que a gente faz? Faz todo um levantamento de certidões, verifica nos tribunais se ela tem alguma dívida, e aí, certificando que ela não tem dívida, a gente faz a transferência do precatório. E essa questão da dívida é mais ou menos não, é assim. Por exemplo, digamos que a pessoa processou lá, o INSS tem 100 mil reais para receber lá, a dona Neide tem 100 mil reais para receber do INSS. O que vai acontecer? Se ela tiver uma dívida com o INSS, por exemplo, de 200 mil, então esse precatório de 100 mil dela não vale nada, porque ela tem uma dívida maior com o INSS do que o valor que ela tem para receber do precatório. Então é essa auditoria que a gente faz para certificar que a pessoa não tem nenhuma dívida que vá atingir o precatório. Depois a questão do cálculo, né? Hoje a correção monetária é Selic, a Constituição determinou que é Selic, porém isso eventualmente pode vir a mudar em função de alguma decisão do STF ou do STJ. Porém, os tribunais superiores aqui do Brasil, né? Porém, isso é muito difícil, porque essa mudança aconteceu agora foi em dezembro de 2021, de modo que a possibilidade de ele vir a mudar o índice de correção é remoto. E percebam aqui, é uma mudança do índice de correção, não é que não vai ter correção. Eles podem dizer lá, não, agora não é mais Selic, agora é IPCA-E, por exemplo. Né? Mas como houve uma mudança recente, provavelmente a possibilidade de vocês investirem em um precatório e o índice vir a mudar é remoto. E geralmente quando eles mudam o índice, eles mudam para frente, né? Eles não mudam para trás. Digamos que daqui 2 anos eles vão dizer que não, que agora é o IPCA-E, só que esses 2 anos que tu esteve no precatório, correu o Selic. Quanto à demora, então, essa é outra questão importante que é de ressaltar, porque geralmente as pessoas têm uma impressão de que o precatório demora muito para ser pago. Por quê? Porque a pessoa tem um tio, uma tia, um pai, um avô, que está lá há 30 anos esperando para receber um precatório, como é o caso do Rio Grande do Sul aqui. Porém, o ente público, ele não pode deixar de pagar o seu precatório, embora ele possa atrasar. Só que o que a gente faz aqui? Nós nos certificamos de comprar precatórios de governos que pagam em dia. O que eu quero dizer com isso? Que um precatório que atrasa 30 anos nunca vai ser objeto de investimento aqui na LC Invest e nem deve ser por qualquer outro investidor, porque um precatório que atrasa, ele não é bom para investimento, ele serve para outras coisas, como compensação e etc. e tal, mas para fins de investimento ele não é um bom investimento. Então a gente faz toda essa auditoria para evitar atrasos. Eventualmente, caso venha a ocorrer algum atraso, a pessoa recebe o precatório com correção de 100% da Selic. E percebam aqui, como o precatório adquirido é de um ente público que paga em dia, o que vai acontecer? Vai acontecer que se houver esse atraso, ele não vai ser longo, porque a gente vai estar, lembra que eu mostrei para vocês a fila lá do município de Corumbá, por exemplo? Ele está pagando lá 2023. Se ele vier atrasar um precatório, como nós nos certificamos de comprar um precatório do município que paga em dia, a gente vai estar lá no início da fila. Então, o atraso não vai ser longo. E nenhum governo vai querer ficar atrasando seus precatórios, porque ele pode cair no que a gente chama de regime geral de investimento, de regime geral de pagamento. O que significa? Que ele vai ter, então, que compulsoriamente, obrigatoriamente, comprometer parte da sua receita mensal com pagamentos de precatórios. O tribunal vai fixar lá o Tribunal de Justiça, lá, o Judiciário, né, vai fixar um valor e vai determinar que X% da receita corrente líquida dele vá para pagamento de precatórios, e
e esse valor da receita que vai indo para uma conta judicial vai acabar pagando lá os primeiros precatórios, que certamente vão ser os nossos que tomamos, vamos dizer assim, fomos diligentes e compramos um precatório do município que pagava em dia. Então, mesmo que ele atrase, o atraso nunca vai ser algo grotesco, longo, como aqui o Rio Grande do Sul, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, que demora 30 anos para pagar um precatório. Então, feita essa análise, vamos adiante aqui. Deixou o contrato de investimento. Eu vou... Opa, desculpa, só um pouquinho que eu apertei o botão errado aqui. Deixa eu diminuir a tela. Aqui. Então, vimos o contrato de investimento, falando dos riscos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Então, o que a gente tem aqui é um cenário de ações caindo, né? E essas quedas de ações, tivemos aí o episódio das Americanas. Não sabemos também quando que o mercado vai retomar, né? Para quem faz renda variável. Isso é outra coisa importante que eu gosto de ressaltar também. As pessoas têm muito medo do investimento em precatórios, mas é mais um medo por não conhecer. Aí as pessoas acabam que, vou investir num fundo imobiliário, vou investir em ações, vou investir em fundos multimercados, só que elas não percebem que esses investimentos são muito mais arriscados do que investir em um precatório. A partir do momento que tu está investindo num precatório em que foram tomadas todas aquelas medidas iniciais lá que eu mostrei para vocês de auditoria, a possibilidade de perdas se torna remota e o investimento é mais seguro do que esses investimentos que a gente chama variáveis. Ok, e aí a pessoa vai dizer, mas uma renda fixa é muito mais seguro que um precatório. Concordo, é mais seguro, só que também tu ganha infinitamente menos, ou seja, como eu mostrei para vocês ali, pode ser que tu ganhe menos que a inflação, inclusive tenha perda do poder de compra. O precatório ele vai te agregar o quê? Crescimento do teu patrimônio ao longo do tempo. Se tu investe e reinveste aquilo que tu vai ganhando com precatórios, é possível em 4 anos, 5 anos, tu dobrar o teu investimento, por exemplo. Isso nunca, jamais vai acontecer numa renda fixa, por exemplo. Então, criptomoedas nem tem como falar aqui, porque é realmente um mercado bastante mais exótico e acaba tendo, né, uma incerteza muito grande. Teve muita gente que perdeu dinheiro aí nos últimos meses e nos últimos anos. E a renda fixa aqui foi o que eu coloquei para vocês, a questão da inflação. Então, a renda fixa, ela é um bom investimento para, né, digamos, no sentido de ter tua reserva de emergência, um dinheiro que tu precisa de uma liquidez imediata, né? Então, nesse sentido, ela é boa. Mas para fins de, vamos dizer, uma aposentadoria ou algo assim, ela já não é tão efetiva, porque ela, ao longo do tempo, vai perdendo força em relação à inflação e esse tipo de coisa. Algo interessante também aqui dos precatórios é que ele não está sujeito a efeitos de mercado, no seguinte sentido. Guerra na Ucrânia, Americanas, agora esse banco SBV quebrou. Isso, o valor do teu precatório não vai sofrer nenhuma alteração em função desses acontecimentos internacionais aí, dessa quebra dos bancos. Por quê? O valor do precatório ele é determinado por lei, por um processo judicial, e além disso, o que determina o valor dele é aquela negociação inicial lá que a gente faz com o dono original do precatório. Aquela negociação que eu mostrei para vocês que a gente fez lá com o seu Antônio, é o que garante que a gente vai ganhar no final, que a gente pagou 22 mil e vai ganhar no final 50 mil reais. Então, ou seja, as variáveis e problemas que podem acontecer são infinitamente menores do que um mercado financeiro, por exemplo, em que qualquer coisa pode afetar o teu investimento. Episódio Americanas também, tinha muita gente investindo no Nubank, em certos fundos que se dizia que era renda fixa e depois acabou tendo problemas para... Vocês estão conseguindo digitar no chat ali, pessoal? Não sei se o chat está funcionando para vocês. A Ivone levantou a mão ali. E aí, caso digitem ali no chat, se não estiverem conseguindo, que eu acho que eu deixei o chat liberado aqui, permitido. Podem digitar suas dúvidas ali, né? Então tinha muita gente investindo no Nubank ali, achando que estava investindo numa renda fixa, que eles tinham uma aplicação, e aí deu esse baque das Americanas e muita gente ficou com o dinheiro preso, porque parte do investimento lá estava alocado em Americanas, né? Foi um negócio bastante preocupante isso, né? A gente acha que está indo na boa ali num investimento de renda fixa e, na verdade, está tomando um risco que a gente não imagina.
Eu vou mostrar aqui alguns dos resultados dos nossos clientes. O Murilo depois, não hoje, tá, Murilo? Mas o Murilo depois tem que uma hora fazer um vídeo para nós aqui para falar dos resultados que ele teve aqui com a gente. O Murilo que está nos acompanhando. O Murilo, inclusive, foi investidor, ele investiu vou falar aqui, tá? Ele investiu num precatório do estado do Amazonas e teve um retorno bem bacana aqui com a gente. Eu vou pegar aqui os resultados dos clientes, que eu... Aqui. Essas aqui são todas as operações que a gente coloca lá desde o início da empresa. Ó. Essas verdinhas foram as pagas. E esse ano aqui, essa 9 deve ser pago esse ano ainda. E eu vou pegar um caso aqui, por exemplo, a operação 6, né? A pessoa aplicou lá 14.950, recebeu 22.421,52. Aos poucos aí a gente vai trazendo depois os depoimentos dessas pessoas também para publicar nas nossas redes sociais. Eu confesso que a gente ainda não teve o tempo necessário para conseguir falar com todo mundo, mas, né, vamos fazer uma média aqui. A pessoa teve, nesse caso, ó, ela rentabilizou 33,32% ao ano, né, porque ela teve 49,98% em 18 meses, então ao ano ela conseguiu fazer uma rentabilidade de 33,32%. E esses casos aqui eram casos, a maioria dos casos aqui eram precatórios federais. Hoje a gente não está fazendo investimento em precatórios federais, dada a incerteza de pagamento desses precatórios. Essa incerteza começou depois de 2022, a partir de 2021, dezembro de 2021, mudou o critério lá, eles mudaram o critério de pagamento, e aí quem começou a comprar precatório em 2023 teve problema. Nós, como sabíamos, isso é outra coisa, a gente acompanhou o mercado, a gente sabia que iria haver uma provável mudança, a gente mudou o foco a partir de 2022 e veio para outros investimentos, né? Esse caso aqui, ó, o cliente então teve 29,09% em 18 meses, ó. Desculpa, em 12 meses. Ele teve 43,64% em 18 meses e teve anualmente ali 29,09%, então ele investiu 15.935 e recebeu 22.839,69. Então, esses aqui são alguns resultados, né, dos nossos clientes. E qual que é a nossa intenção aqui, né, pessoal? É que vocês entendam o investimento em precatórios, e especialmente eu gosto de ressaltar isso aqui, né? A nossa ideia também é que vocês possam fazer esses resultados, né, que os nossos clientes também tiveram nesses tipos de investimento. E não fiquem só nos investimentos tradicionais, como a renda fixa, que eu coloquei ali fazendo uma brincadeira, a perda fixa, ou mercados de alto risco, como bolsa de valores e fundos imobiliários. Então, a nossa ideia aqui é ajudar vocês a poderem fazer, eventualmente, um investimento diferenciado e em precatórios. Aqui eu vou colocar aqui um depoimento da Elise, né? A Elise aqui foi a nossa primeira cliente na LC Invest. A Elise, ela investe para fins de aposentadoria. Então, tudo que ela recebeu já naqueles investimentos, ela já reinvestiu. E ela vem gradativamente aumentando aí o seu patrimônio. E muito em breve ela já vai estar com um bom valor aí para fins de aposentadoria, que é o foco dela. Aqui eu ainda apresento, a gente ainda está com essa rodada 21 em aberto, agora a gente só tem 25 cotas aqui, o investimento era... Vou apresentar para vocês o que está rolando na LC nesse momento, tá, pessoal, em termos de investimento. É isso que a gente está trabalhando hoje, é com esse investimento. Talvez vocês tenham recebido isso por WhatsApp, provavelmente, quando fizeram o cadastro. Então, eram 200 cotas aqui no investimento, hoje ele está com apenas 25 cotas, provavelmente nos próximos dias, se não amanhã, venha se encerrar esse investimento. Então, alguém que está acompanhando e ainda pensa em investir, esse é um bom momento para fazer esse investimento, certo? Antes que ele se encerre. Dificilmente a gente vai ter um investimento de tão curto prazo aí, de 16 meses como esse. Geralmente os precatórios levam lá 18, 24 meses, tem investimentos de 30 meses. Então, quem está pensando em curto prazo, esse é um momento bacana de fazer um investimento e entender, né, como que funciona. O bom disso é que em pouco tempo a pessoa vai entender como funciona o investimento em precatórios e ver se de fato isso serve ou faz sentido para ela ou não, né? Em 16 meses tu já tem, vamos ver um termômetro aqui da LC Invest. Então é bacana, quem puder,
o quanto antes entrar aqui, antes que encerre esse investimento, porque provavelmente vai ser mais difícil a gente conseguir esses investimentos com tão alta rentabilidade em tão curto prazo. Eu vou deixar aqui meu WhatsApp, para quem quiser pode me chamar depois do evento, ou amanhã, depois do evento eu vou estar respondendo o WhatsApp também, e pode me chamar também no grupo ali, eu tô como coordenador de todos os grupos, é só me chamar ali, apertar ali no meu nome, ali no meu WhatsApp e me chamar. Se alguém tiver uma dúvida, Murilo, boa noite, Lucas, sou suspeito para falar da DLC, parceria cada vez mais fortalecendo, empresa séria e bem acessível. Ótimo, fico bem feliz, Murilo. Tu aí é um cara que, de fato, acreditou bastante no nosso trabalho e acredita, né? Tem bastante... e o nosso foco aí é conseguir gerar bastante resultado para ti dentro do teu perfil de investidor aí, que é um grande investidor aqui nosso. E vai sair novidade aí, Murilo. Eu não quero adiantar aqui, mas vai ter coisa nova bacana aí. Eu tô tentando ver aquela questão da plataforma ainda, né? Mas eu não quero adiantar, eu quero primeiro aconteça as negociações aqui e a gente poder trazer algo novo e cada vez melhor, né? E melhorando, assim, para a gente poder também prestar um serviço melhor aí para ti, para os investidores. Tá certo, pessoal? Eu vou, enfim, deixar vocês descansarem. Agradeço a tua presença, Murilo. Eu imagino que já tenha visto essa apresentação mais vezes. A minha ideia é, no futuro, a gente poder ter outros encontros que não seja sempre essa apresentação, mas a ideia é a gente fazer aí variado, mas como é corrido, ainda não consegui, mas a gente vai ter aí alguns encontros mais fechados para os investidores e com novidades. Daí eu quero ver se a gente faz um encontro nosso para falar das novidades que vem por aí. Espero que em breve, espero que não demore muito não. Tá certo? Vou deixar vocês descansarem. E qualquer coisa, aí tá meu WhatsApp. Vocês podem me chamar. Vou só parar aqui a apresentação para fazer o encerramento, já que eu estou gravando. Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Aqueles que querem investir, então podem nos chamar no WhatsApp e nas redes sociais. A gente fica disponível. E espero que a gente possa ajudar vocês. E o WhatsApp não é só para quem quer investir, também para quem tem dúvida, que a nossa ideia também é fazer com que as pessoas tenham cada vez mais conhecimento sobre esse tipo de investimento alternativo que são os precatórios. Então, agradeço a presença de todos e vou encerrar aqui a nossa apresentação. Espero vocês também no nosso próximo evento.